A história e a importância da cervejaria Carlsberg na qualidade da produção cervejeira. Fundada no século XIX, mais precisamente no ano de 1847, a cervejaria Carlsberg não só se destaca no cenário cervejeiro internacional, como também foi responsável por grandes avanços tecnológicos na produção cervejeira. Jacob Christian Jacobsen foi o fundador da cervejaria. Nascida em Copenhague, Dinamarca, no ano de 1811, J.C. Jacobsen foi um visionário no desenvolvimento da produção cervejeira. Mas essa história, na realidade, começa um pouco antes. Embora não tivesse uma formação científica específica, Jacobsen foi um curioso que participava de congressos científicos e questionava os princípios da produção cervejeira local. Esse espírito crítico fez com que, ainda nos anos 1840, ele contestasse a forma como as cervejas eram produzidas na Dinamarca. Jacobsen acreditava que era necessário que a indústria cervejeira local se apropriasse da ciência e da tecnologia para melhorar a qualidade da produção cervejeira no país. 7 anos depois, compreendendo ainda melhor o processo de produção cervejeira, Jacobsen então fundou, em 1847, sua própria cervejaria. O nome escolhido foi a partir de 2 homenagens. Uma ao seu filho Carl Jacobsen, então com 5 anos de idade. A outra foi ao termo montanha, que em dinamarquês é bjerg, daí o nome Carlsberg. Com o sucesso de sua fábrica, Jacobsen se tornou um grande incentivador da cultura e da ciência, dedicando trabalhos filantrópicos para financiar iniciativas nesses setores. A vida ensinou muita coisa a Jacobsen. Uma delas é que vale a pena compartilhar conhecimentos. Ele não via razão em esconder informação. Uma de suas frases mais reproduzidas diz: "Não há nada a temer dos teus concorrentes quando produzes aquela que é, provavelmente, a melhor cerveja do mundo." Jacobsen era obcecado com qualidade e seus esforços eram dedicados a produzir cerveja de qualidade com baixo custo. Cervejeiros concorrentes da época costumavam se queixar que ele mantinha os preços tão baixos que quase destruía o mercado. Sua resposta a essa crítica era de que essa era uma missão dele, e ele continuaria com a mesma filosofia de produção, ainda que não ganhasse nenhum dinheiro com isso. A admiração e confiança na ciência da produção cervejeira o levou a investimentos mais ousados na década de 1870. Ao tomar conhecimento das descobertas de Louis Pasteur, que havia acabado de registrar, no ano de 1871, o processo de pasteurização como uma patente de invenção para um processo de produção de cerveja, Jacobsen não titubeou em fazer da Carlsberg a primeira cervejaria dinamarquesa a adotar o processo de pasteurização da cerveja. Os resultados elevaram a admiração de Jacobsen por Pasteur e o fez estreitar relações com o pesquisador, estimulando mais avanços nos resultados sobre a produção cervejeira. Essa amizade inspirou Jacobsen a fundar o laboratório de pesquisa Carlsberg em 1875. Ainda hoje em atividade, pesquisando sobre processos de malteação, produção e fermentação cervejeira na Dinamarca. Louis Pasteur ganhou inclusive um busto em mármore na fábrica da Carlsberg. Ainda hoje podemos conferir essa bela homenagem. Mas Jacobsen não parou por aí. Um ano depois, em 1876, ele criou a Fundação Carlsberg, dedicada a investir na promoção da arte, da ciência e da cultura. Visionário que era, J.C. Jacobsen investiu na formação de seu filho Carl. O jovem teve a oportunidade de estudar por 4 anos em diferentes países da Europa, como França, Alemanha, Áustria e Escócia. E foi justamente na Escócia que Carl conheceu mais sobre a produção das cervejas britânicas tipo ales, as de alta fermentação. Um amplo conhecimento da produção cervejeira de outros países ao longo dessa experiência fizeram com que Carl, ao regressar à Dinamarca, sugerisse ao pai a produção de outros estilos de cerveja. O pai acabou criando outra fábrica para que Carl administrasse. Assim, lá ele poderia produzir as cervejas ales e porters que tanto gostou, enquanto o pai continuaria à frente da produção de lagers na planta principal. Mas obstinado como o pai,
Em pouco tempo, Carl iniciou também a produção de cervejas lagers, passando a competir internamente com a produção do pai. O episódio gerou uma série de conflitos e Carl resolveu abrir a sua própria cervejaria, chamando-a de Nova Carlsberg, sendo identificada por NY Carlsberg. Ela trazia inclusive um símbolo de uma suástica no rótulo. Lembrem-se que isso foi no século XIX, muito antes da Segunda Guerra Mundial. A suástica tinha então o significado de boa sorte, bem-estar. Mas Jacobsen pai não concordou com essa iniciativa. Entrou na justiça contra o filho pelo nome da cervejaria, mas acabou perdendo. Uma rivalidade entre os dois passou então a ser um amplo campo de batalhas. Carl criou até uma fundação, chamando-a de Fundação Nova Carlsberg, para concorrer com a fundação do pai ao apoio em eventos culturais e na produção científica. Esse racha entre pai e filho durou até meados de 1886, quando finalmente chegaram a um acordo. Quisera o destino levar J.C. Jacobsen cerca de um ano depois. A Carlsberg e a Nova Carlsberg acabaram sendo unificadas em 1906. Depois disso, a cervejaria se internacionalizou, fez novos investimentos, como a aquisição da cerveja Superbock, hoje presente no Brasil, mas antes um grande sucesso em Portugal. Atualmente, a Fundação Carlsberg é a detentora da marca, mas no Brasil há um acordo para a distribuição da Carlsberg e da Superbock com o grupo AB InBev, que a distribui por meio da Skol Caracu. Aliás, hoje a marca Skol pertence à Carlsberg, que há anos a licencia para que a AB InBev a produza no Brasil. Fato é que a Carlsberg se transformou numa das maiores cervejarias do mundo. A família Jacobsen foi e é uma grande fonte de inspiração para a produção de cerveja de qualidade. Atualmente, um dos slogans da empresa é: "Fazemos cerveja para criar um mundo melhor para todos nós." Que assim seja e que mais produtores de cerveja pensem assim. Muito obrigado e espero sinceramente que a história da Carlsberg possa inspirá-lo de alguma forma.